Fala, seus apaixonados pelo maior time de Minas Gerais, como é que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje só vai deixar o like quem for o tetracampeão brasileiro de Minas Gerais. Mas caso você de casa seja do time sem bicampeonato que tomou de 6 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo, beleza? Uma das maiores promessas do atual elenco do Cruzeiro está na mira de times tanto da Espanha quanto da Alemanha. E quem revelou isso pra gente foi o Ricardo Drubski, diretor de futebol do Cruzeiro. Segundo ele, o atacante Thiago, ex-Vera Futebol Clube do Paraná, vem sendo monitorado por times internacionais. Isso mesmo, o cara nem sequer balançou o mercado brasileiro, já partiu logo para o mercado internacional. Juliano Grandini, presidente do Vera, concedeu entrevista ao jornal Super Esportes e detalhou as propostas recebidas pelo atleta de 19 anos. Eu tô querendo saber, entrar na minha cabeça, por que o presidente do Vera está relacionado com isso. Porque se tem algum time da Espanha, ou time da Alemanha, ou time de qualquer lugar do mundo que quer contar com o Thiago no seu elenco, não tem que perguntar pro presidente do Vera, não. Tem que perguntar ao Cruzeiro, porque que é com o Cruzeiro que ele tem contrato e é com o Cruzeiro que ele tem maior porcentagem, né, dos seus direitos econômicos. Dono de 30% dos seus direitos econômicos de Thiago, o clube paranaense intensificou os contatos com a Raposa nos últimos dias. O mandatário não revelou nomes, mas afirmou que existe sim interesse de clubes da Espanha e da Alemanha. Palavras do presidente do Vera. Converso com o Thiago quase todos os dias. Ele é muito folgado, sabe o que quer. Está muito contente com o momento que ele está vivendo. Ele é muito promissor. Vocês jornalistas acompanham e sabem disso. Não sei quando, mas tenho certeza que o destino dele será a Europa, declarou o presidente do Vera. Thiago disputa a posição com alguns nomes consolidados no elenco, como Marcelo Moreno. Isso aí eu espero que ele seja pelo menos em um 4-4-2, que não deixe o Thiago no banco e coloque o Moreno para atuar ao lado do Thiago. A compra de 70% dos direitos econômicos do atacante custou cerca de R$600 mil aos cofres do Cruzeiro. Olha para você ver como é irônico. O Cruzeiro contratou o Thiago há pouquíssimo tempo, viu o potencial dele, contratou 70% dos direitos do jogador por R$600 mil. E hoje esses mesmos 70% valem mais de milhões e milhões de euros. Estou falando não de reais, euros. O Cruzeiro que contratou o jogador por menos de R$1 milhão pode vender ele por milhões e milhões de euros no futuro. Como um jogador passando para o Cruzeiro, automaticamente ele se valoriza rapidamente, porque o Cruzeiro é uma excelente vitrine e está sendo assediado por diversos clubes. Não só o Thiago, temos o Pedro Bicalho, temos o Maurício, temos o Kaká, temos o Stênio, temos diversos jogadores. Por quê? Porque o Cruzeiro é uma excelente vitrine para o futebol brasileiro. Todo jogador vai querer jogar no Cruzeiro, todo jogador que quer uma oportunidade vai querer jogar no Cruzeiro, porque é uma excelente vitrine, principalmente para a Europa. Uma notícia que repercutiu bastante foi sobre a live do Nicola. Sempre ele faz revelações, e uma das últimas revelações que ele fez na live foi que o lateral esquerdo Thiago Carleto teria sido oferecido ao Cruzeiro. Isso repercutiu muito na imprensa, nem tanto na imprensa mineira, mas sim mais na imprensa baiana, que pegou muito mal pro empresário do jogador. E o agente que cuida da carreira de Carleto explicou que não ofereceu o atleta Raposa e que ele está feliz tanto no Vitória quanto em Salvador. Vale lembrar que a relação entre o defensor e Enderson Moreira, atual treinador do Cruzeiro, não é das melhores desde os tempos que trabalhavam juntos no Ceará. E eu fiquei, como assim? O Enderson Moreira tem problema com o Thiago Carleto? Fui lá pesquisar, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Palavras do empresário do jogador. Até agora não tive nada diretamente do Cruzeiro, somente a imprensa me perguntando. Não ofereci de jeito algum, até porque ele tem contrato com o Vitória e está feliz aí. Admitiu Samuel Melo em contato com a reportagem. Aí eu fiquei naquele trecho lá que o Thiago Carleto não tem uma boa relação com o Enderson Moreira e fui pesquisar. E eu achei uma reportagem, galera, do dia 21 de novembro de 2019, há exatamente 6 horas, sobre a Globo fez essa reportagem. Palavra assim, o título: Carleto revela rusga
com Anderson Moreira e diz que o treinador melou o acerto dele com o Bahia. Isso mesmo, ao se explicar sobre uma declaração dada ao fim do jogo contra o Operário, que havia perdido o amor de jogar futebol no período em que passou no Ceará, Thiago Carleto afirmou que os torcedores não sabem o que se passa no dia a dia do clube. Em entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, ele contou com detalhes e o que aconteceu. E o motivo do desgosto do lateral tem nome, chamado Anderson Moreira. Ele deu várias e várias palavras, galera. Foi uma entrevista muito grande. E eu separei aqui algumas partes aqui para mim, as principais. Palavras do Thiago Carleto. No dia que ele assumiu o Ceará, o Juninho, que é um cara sensacional, no outro dia pediu para ir embora. Eu achei estranho. Fui conversar com o Juninho, que me disse, pô, cara, não consigo trabalhar com ele, não me encaixo. Já lá no Bahia tive problema e contou. Vai lembrar que o Anderson Moreira também treinou o Juninho no Bahia e treinou no Ceará. Primeiro o Juninho veio para o Ceará, depois o Anderson veio atrás dele. Chega a ser um pouco irônico. Outro trecho. Conversa vai e eu descobri que o motivo de eu não ter dado certo foi o Anderson, que não quis a minha contratação, não me conhecia. Não sei porquê, eu estava bem no Atlético, tinha aprovação de todo mundo. O mundo girou e a gente foi trabalhar no Ceará juntos. Ele está falando no momento que ele estava na Arábia, o Bahia queria a contratação do jogador. E o treinador era o Anderson Moreira, que não aprovou. Ele falou que o mundo girou e eles acabaram trabalhando juntos no Ceará um ano depois. Então, galera, sobre o Thiago Carleto, parece que o buraco é mais fundo, não é tão fácil assim como o Jorge Nicola passou assim pra gente. Passou como se fosse a negociação fácil. Ofereceu para o Cruzeiro, então vai vir fácil. Não. Praticamente está muito difícil a negociação do Thiago Carleto. Se me perguntarem, gostaria da contratação? Gostaria. É um lateral com explosão, é um lateral com excelente chute fora da área, é um lateral que não se espera muita qualidade dele, mas pode se esperar raça. Gosto da contratação, acredito que no atual elenco que o Cruzeiro tem, ele seria titular. Mas eu não sabia desse problema que ele teve aí no passado com o Anderson Moreira. Então vamos aguardar para ver, vamos aguardar. Se o Anderson Moreira não quiser o jogador, não adianta chorar, pedir, fazer enquete. Foi o que aconteceu com o caso do Newton, por exemplo. O torcedor quer, o Anderson Moreira falou não e acabou no que dá aí. Não veio para o Cruzeiro. E as notícias não acabam. O Cruzeiro continua sendo assediado por outros clubes que estão em busca dos jovens da Raposa. Todo mundo querendo se aproveitar do atual momento que o Cruzeiro se encontra, todo mundo querendo explorar o mercado do Cruzeiro, porque é inevitável que o Cruzeiro tem que vender jogadores e isso acaba empolgando outros times de virem procurar jogadores aqui, porque sabe que aqui tem qualidade e aqui tem um bom preço. E isso eu espero que o presidente Sérgio Santos Rodrigues consiga endurecer o seu pescoço ao máximo, para que não consiga aí, os outros times não consigam tirar jogadores do Cruzeiro tão fácil assim. Dessa vez foi o volante Adriano, que começou a temporada como titular, que despertou o interesse do Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal. A situação é vista com bons olhos pelo staff do atleta, claro, né? Tem que ser. Vai jogar agora a primeira divisão, já que o Nacional acabou de subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Português. É um país excelente para um jogador crescer, é um campeonato europeu com mais brasileiros. Não tenho dúvida que o Adriano não demoraria para se adaptar ao futebol de lá. É uma excelente oportunidade para ele, porque aqui no Cruzeiro, vamos combinar, o Cruzeiro tem o Henrique e o Ariel Cabral, claro, não aprovo. Totalmente o Ariel Cabral principalmente, mas certeza que eles serão primeiras opções antes do Adriano. O Anderson Moreira vai sim escolher esses dois jogadores antes do Adriano. Outro jogador, temos o Pedro Bicalho, temos o Jadson, temos o Felipe Machado, ou seja, o Adriano vai ficar sobrando e o empréstimo seria de muito bem para ele, vai ser experiência para ele, vai ser bom para a sua carreira, vai ser bom para o Cruzeiro, que vai conseguir se livrar de um salário a menos. E é o seguinte, o empréstimo que o Nacional está querendo é com os direitos fixados do jogador no final do contrato. Ou seja, se o jogador joga bem por lá, ele deve ficar por lá mesmo. Ou seja, o Cruzeiro tem que fixar um valor bem legal, tipo 5, 6 milhões de euros, caso ele jogue bem por lá e o Nacional queira comprar o jogador. A situação foi repassada ao Cruzeiro nesta segunda-feira, que analisará a possibilidade de avançar no negócio e aguarda novos contatos. Quem confirmou a situação, a reportagem, foi um dos empresários de Adriano, Fábio Costa. Palavras dele: recebemos uma sondagem avançada do Nacional da Madeira, também de Portugal, que acabou de subir para a primeira divisão.
Vejo como um ótimo país para um jogador jovem e com grande potencial como o Adriano entrar na Europa. Mas conversamos com a diretoria do Cruzeiro para saber se aproveitarão, até porque tem contrato até o final de 2022 com a Raposa. Se não estiver nos planos, só aí daremos o prosseguimento nas tratativas com os outros clubes, sejam na Europa ou no Brasil, disse o Fábio ao Globoesporte.com. É igual eu te falei, se o jogador não for ter espaço no Cruzeiro agora, é melhor que empreste ele do que ele ficar parado aí comendo mosca. O Cruzeiro tem muitas opções, tem o Felipe Machado, tem o Henrique, tem o Jean, o Ariel, o Jadson, tem diversas oportunidades que o Adriano, não estou duvidando que o Adriano jogue mais que o Felipe Machado, eu tenho certeza que ele joga mais do que o Cabral. Hoje, na minha opinião, o Jean iria para a lateral direita, os titulares do Cruzeiro seriam o Jadson e o Adriano, mas eu duvido muito que o Enderson Moreira faria isso. O Adriano já treina como profissional desde o ano passado, mas estreou mesmo foi nessa temporada, começando o ano como titular do treinador Adilson Batista. O jogador, entretanto, perdeu a sequência por causa de um edema na tíbia direita, que tirou dos treinos por 2 semanas. Por causa disso, perdeu espaço no time, até mesmo pelo próprio Jadson, né, que tá comendo a bola. O Jadson é um cara fora de série, é um cara que eu gosto muito e também acho que o Adriano tem futuro no Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ver quais serão suas prioridades. Para mim, o Cruzeiro mandaria o Ariel Cabral embora, mandaria o Felipe Machado embora, limparia um pouco, que tem volante demais, tem volante sobrando, e eu acho que o Adriano poderia sim ser mais útil ao elenco do Enderson Moreira. Para quem está querendo saber sobre o retorno do futebol, o retorno do Cruzeiro aos gramados, retorno do Campeonato Mineiro e retorno do Brasileiro, todos já têm a data oficial marcada. A Rádio Itatiaia informa a data de retorno do Campeonato Mineiro e Cruzeiro vê planejamento para a Série B comprometido, porque as datas não estão batendo direito. Porém, a Raposa também disputa o Campeonato Mineiro, que foi interrompido ainda em meados do mês de março por conta da paralisação. O comentarista da Rádio Itatiaia, Cadu Goné, informou com exclusividade que o retorno estadual será na data do dia 29 de julho. Quem é que se lembra? Essa data já foi passada há muito tempo atrás, aí chegou o Calil, falou que não ia ter futebol, aí voltou mais uma vez e o futebol deve sim voltar no dia 29. O martelo será batido em reunião nesta terça-feira, dia 7, com a Federação Mineira de Futebol e o governo de Minas Gerais. Ainda de acordo com a emissora, isso pode prejudicar o planejamento do Cruzeiro para a Série B, pois a CBF determinou o início da competição nacional para o dia 8 de agosto, ou seja, as datas não vão bater. Como o estadual tem 6 datas a serem cumpridas, o Campeonato Mineiro ainda vai invadir o Brasileirão, caso seja retomado somente no dia 29 de julho. Ou seja, na minha opinião, o Campeonato Mineiro deveria voltar bem antes. Deveria voltar agora para o dia 18, para dar um tempo para acabar o Campeonato Mineiro, porque senão o Campeonato Mineiro vai acabar esbarrando com o Brasileiro. Imagina o Cruzeiro ter que jogar 2 jogos no domingo, por exemplo, seria um absurdo. As federações estaduais por todo o Brasil estão debatendo com os governos locais um melhor período para voltar aos torneios. Já falei, ou eles adiam o Campeonato Brasileiro mais para frente, ou eles adiam, eles trazem o Campeonato Mineiro bem antes, ou seja, trazem o Campeonato Mineiro, começa no dia 18 de julho, para que dê tempo de terminar ele para o dia 6 de agosto, o Brasileiro começar tranquilamente. O Mineiro foi interrompido na 9ª rodada da primeira fase do campeonato, de forma que ainda restam 2 jogos para o encerramento dessa etapa, além do mata-mata. Na tabela, o Cruzeiro é o 5º colocado com 14 pontos, 3 a menos do que a Caldense, 4ª colocada, e que estaria no limite da zona de classificação para a próxima fase. Vale lembrar, se o Cruzeiro não começar a ganhar esses 2 jogos por aí e torcer para a Caldense perder, o Cruzeiro não se classifica para a próxima fase, ou seja, aí não vai ter que preocupar com o campeonato, a data bater com o Campeonato Brasileiro, porque seria eliminado. O que eu acredito que o Enderson Moreira não vai deixar acontecer e o Cruzeiro vai voltar com tudo nesse Campeonato Mineiro para vencer. Bem, nos últimos dias alguns nomes foram especulados para a lateral esquerda do Cruzeiro, como Thiago Carleto. Foram especulados o Victor Luiz e foram especulados até o retorno do Dodô ao Cruzeiro. Mas sobre o Victor Luiz, esqueçam. O Victor Luiz nos últimos dias está acertando os detalhes para fechar o empréstimo com o Botafogo. O Victor Luiz vai voltar para o Botafogo. O Botafogo vai pagar metade do seu salário, uma coisa que o Cruzeiro não se disponibilizou a fazer, porque não tem condições de pagar metade do salário do Victor Luiz, que ainda assim é muito alto, mesmo sendo a metade. O jogador vai voltar ao Botafogo, onde ele já teve uma grande passagem por lá,
Tomara que ele seja feliz e o Cruzeiro busque um lateral esquerdo por aí no mercado, porque o Victor Luiz não vai vir para o Cruzeiro. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Deixe aquele like, se inscreva no canal caso não forem inscritos. Um grande abraço para vocês e eu espero vocês aqui no próximo vídeo também, beleza? Um abraço!